boa noite, meus queridos amigos do programa Canal Jurídico. Mais uma vez eu tenho a honra e o prazer de receber um advogado que tem palavras escorreitas, contundentes, corretas, sempre bem abalizadas e que eu pessoalmente escuto muitas opiniões e dou muita credibilidade às opiniões e aos entendimentos que ele dá a respeito de vários assuntos, em especial da advocacia ligada à propriedade imaterial. Mas não é só isso não. Muita coisa que a gente vai conversar também sobre assuntos jurídicos de uma maneira geral. Eu quero dar minhas saudações ao nosso amigo Rodrigo Zirpoli. Meu amigo Paulo, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecer o convite de estar aqui presente, podendo compartilhar algumas histórias e alguns temas com vocês. Agradecendo também a equipe que faz o canal jurídico, sempre muito atenciosa. E mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Bom, eu quero fazer logo inicialmente uma pergunta preto no branco. Como ficar rico na advocacia? Porque a gente só ouve falar que você está rico. E eu quero que você passe para mim e para todas as pessoas que estão em casa a fórmula e o segredo do sucesso de como ficar rico na advocacia. Que é isso, meu amigo. Eu ainda estou buscando essa fórmula. Eu, inclusive, iria lhe perguntar da mesma forma. Eu confesso que eu não sei. Estou em busca dessa receita. Ô, Zé Rodrigo, mas tirando a brincadeira, como é que está a área de propriedade intelectual? Amigo, a gente continua enfrentando as agruras da advocacia inexplorada, digamos. A gente tem realmente uma carência de profissionais, de advogados que militam na área de IPI, e a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, tendo que conscientizar o cliente, tendo que fazer explanação para as empresas, para os clientes, e não só na área consultiva, mas também na parte contenciosa, e fazer o trabalho didático, metódico, de explicação para o próprio Poder Judiciário, que muitas vezes não tem o mínimo de conhecimento na área de propriedade intelectual. Então a gente tem que trabalhar, fazer uma petição didática, as ações sempre bastante explicadas, para poder evitar esse tipo de problemas e repercussões futuras negativas para os clientes nossos. O que você está falando agora é engraçado, mas é a pura realidade. Eu, apesar de ser previdenciarista, sou afeito, gosto de mercado de ações, bolsa de valores, e tirando a parte prática da negociação do dia a dia, que eu também faço isso ocasionalmente nos meus investimentos, eu gosto da legislação, do fundo de direito, da parte de bolsa de valores. E fizemos uma ação a respeito de um clube de investimentos, e modéstia à parte, minha petição inicial ficou muito boa. Tiveram 2 ou 3 réus do outro lado, 3 réus, que são excelentes advogados, fizeram contestações tão boas, eu vou dizer até melhores do que a minha petição inicial. E aí a gente pegou um juiz de juizado, que não era afeito a esse tipo de coisa, mas assim, sabe, chega, deu pena, porque, coitado, ele vê batida de carro, vê infiltração, ele vê briga de vizinho, o muro devia passar aqui, não deveria passar aqui. E é uma legislação muito específica que não é pouco pautada em lei, ela é mais resoluções, decretos, circulares do Banco Central, circulares da Comissão de Valores Mobiliários, decisões do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Quer dizer, é uma área de especialização. E aí, às vezes a gente espera do juiz que ele seja um conhecedor de tudo, e às vezes ele se pauta nos nossos conhecimentos de advogado, tanto do autor como do réu, para poder espremer dali alguma decisão, né, Zirpoli? É isso que a gente enfrenta, esse tipo de dificuldade. A gente pega realmente, como você disse de forma bastante correta, é que é muito complicado a gente pegar um juiz que entenda de direito empresarial, de propriedade intelectual, da parte societária, de forma profunda. Realmente ele pega processos de uma situação, se for uma vara única, de família, de sucessão, passando pelo direito criminal, tendo que terminar julgando um processo de direito societário, de propriedade intelectual. É muito difícil. Eu até me lembro que uma juíza, numa audiência, ela chegou e disse assim, olha, eu sei como é que eu vou decidir isso aí. A ação
sobe e desce, desce e sobe, e quem bota em ação acaba perdendo mesmo. Então, assim, você veja a visão que ela tinha sobre o direito de propriedade, de valores imobiliários, né? É complicadíssimo. A gente, inclusive, tenta... É muito complicado isso, sobretudo no nosso Poder Judiciário, mas tenta, vislumbra a criação de uma própria vara especializada, se for o caso, o volume de demanda. Eu acho que o crescimento de Pernambuco, o momento que a gente vive hoje, justificaria a criação de uma vara especializada. Em propriedade intelectual? Não, em direito empresarial, pegando a parte de direito societário, propriedade intelectual, um juiz que realmente tivesse conhecimento. Porque eu vi algo essa semana, Zirpoli, eu acho que foi na revista Consultor Jurídico, que disse o seguinte, que a especialização da vara, ela aumenta a produtividade em 100%. Porque, afinal de contas, se você só estuda um assunto, é um assunto que tem muita demanda na sociedade, mas se ele ficar diluído em 34 varas, como a gente tem aqui, fica uma diluição pequena para cada juiz. E se a gente concentrasse em cima de 2 juízes, por exemplo, que tivessem muita especialização, eles já iam pegar a doutrina, quer dizer, tem que se estudar muita doutrina. Você tem que ler um livro inteiro para entender sobre aquele assunto específico. E ele não vai ter tempo de ler um livro inteiro, ou 2 livros inteiros, ou 10 livros inteiros sobre um assunto de propriedade intelectual. Porque ele tem mais 4 ou 5 mil processos na vara dele que estão demandando solução. Então, não é possível ele se especializar em tudo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que, pelo menos em alguns lugares como Recife, essa tendência de especialização das varas deve ser contundente, né, Zirpoli? Acredito que sim. E a gente tem juízes aqui que quando os processos nossos que são distribuídos e caem nessas varas, desses juízes, eu realmente fico bastante satisfeito, porque eu sei que são juízes que conhecem, são pouquíssimos, mas que são extremamente competentes, que figuram, que fazem parte da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, sabe que vai vir uma decisão diferenciada, né? Sei que posso ter tranquilidade na tramitação do meu processo judicial. Positiva ou negativa, mas pelo menos uma pessoa que saiba dar uma posição bem abalizada sobre o assunto. O direito, né? de forma, enfim, de forma prudente, de forma correta. Não que os outros sejam incompetentes, não é nada disso, é porque o volume é muito grande. Cada vara dessas são o quê? 4 mil processos. Cada processo tem um direito diferente, um se funda na ação da lei do condomínio, o outro no Código Civil, o outro no Código do Consumidor, o outro na lei da sociedade anônima, que é uma lei difícil. É uma lei complicada, é uma lei de muitos artigos, uma lei de interpretação difícil, uma lei que você precisa sistematizá-la junto. Então, é difícil para uma pessoa que tem tantos feitos poder dar uma decisão tão bem abalizada se ele não tem nem tempo para poder se especializar, né, É humanamente impossível conhecer todas as áreas do direito, sem sombra de dúvidas. Acho que, com certeza, alguns conhecem, porque já militaram na advocacia, já fizeram direito empresarial na militância. Então, enfim, eu acho que eles poderiam conduzir essa vara de forma conveniente e oportuna. Olha, para não dizer que a gente está falando aqui, alguém entender que a gente está falando assim, que os juízes... Isso acontece com a gente também. Quantas vezes, Zirpoli, não que eu seja melhor do que ninguém, nem queira ser melhor do que ninguém, mas na minha área de direito previdenciário, quantas vezes eu já vi algum advogado bem intencionado, mas mal preparado na área de direito previdenciário, pode ser até um grande advogado em outras áreas, mas eu tenho 10 anos de especialização naquele assunto. E outro dia, por exemplo, chegou um caso que eu vou deixar aqui claro para as pessoas como foi. Era um amparo social ao deficiente, no qual a esposa dele, dessa pessoa, desse autor que queria conseguir essa ação, já ganhava um salário mínimo. E aí a juíza entendeu que não era possível, porque a renda da casa era superior a 1/4 do salário mínimo e julgou improcedente, e o advogado não recorreu. Quando essa pessoa chegou aqui, doutor, tem algum jeito? Já não tinha mais jeito, porque já tinha... Eu vislumbrei imediatamente
uma jurisprudência que eu já tinha lido há muito tempo. Que é o seguinte, se a renda da casa for de um salário mínimo, esse salário mínimo deve ser desconsiderado para efeitos de renda. Então, isso já tinha decisão da TRU, que é a Turma Regional de Uniformização, já existia da TNU. Quer dizer, é uma coisa que, para quem vive o dia a dia, e lê muito, e procura se inteirar, e é uma construção de muitos anos. É uma construção de muitos anos, que todos os dias você está lendo os informativos, todos os dias você está lendo a doutrina, a jurisprudência nova. Então, você vai fazendo uma construção mental, que quando chegar algum caso, opa, peraí, eu vi uma decisão há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos atrás, que deu direito por causa disso. E aí você já encaixa naquela situação, algo que um novato muitas vezes não consegue fazer, não é, Zirpoli? Da mesma forma deve ser com você, né? Na área da gente também. A gente precisa realmente de uma especialidade. A gente precisa dar um direcionamento na atividade, na advocacia da gente. Então, a gente faz parte, por exemplo, de um grupo de discussão sobre propriedade intelectual, PI Brasil, que a gente sempre está discutindo posicionamentos jurisprudenciais recentes, algum artigo recente que seja realmente bastante polêmico, e isso é importante para a gente enriquecer, lógico, a nossa atividade, a nossa profissão, o nosso dia a dia, o nosso conhecimento, mas é importante por conta disso, para a gente ter a especialidade, ter esse direcionamento. A gente tem a vivência, a gente tem a militância, então a gente sabe o que acontece, sabe os novos posicionamentos jurisprudenciais, sabe as novas doutrinas que estão sendo, enfim, publicadas, e isso acaba trazendo um certo conforto para a própria advocacia nossa. Sem dúvida. E é bom, sempre que você precisar de um advogado, procure alguém, lógico, que tenha mais experiência, que seja conhecido naquela área. Porque normalmente esses generalistas conhecem de tudo um pouco, mas às vezes o caso exige um pouco mais de conhecimento de uma determinada área. Isso na medicina, em qualquer área, né Zirpoli? Sem dúvida. Sem dúvida. Zirpoli, e nos fale um pouquinho do INPI. Existe aqui no Recife ou você tem que fazer já tudo por Rio de Janeiro, São Paulo? Como é que está esse processo de marcas e patentes aqui no Recife? O INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele tem a sede dele no Rio de Janeiro. É uma autarquia federal que tem a sede no Rio e tem delegacias regionais espalhadas por todo o Brasil. Só tem que lhe interromper. Você sabia que o Rio de Janeiro ainda tem mais servidores públicos federais do que Brasília? Você sabia disso? Não sabia disso, não. Interessante. A capital federal saiu de lá, 50 anos depois, ainda tem mais servidores federais do que a própria capital federal. E, voltando ao tema, marcas, hoje os processos administrativos marcários, eles são todos hoje virtuais. O INPI implementou o e-marcas e hoje o sistema é todo virtual. Patentes não, a gente ainda precisa do meio físico, do papel, que a gente precisa ainda dirigir ao INPI e protocolar não só o pedido de patente, seja ele uma patente de invenção, seja um modelo de utilidade, mas a gente precisa não só o processo inicial instaurar lá, mas também os atos subsequentes. Mas em relação à atuação do INPI, a gente realmente tem um pouco de problema pela eficiência do Instituto. A gente tem um órgão grande, o volume de processos administrativos vem crescendo sobremaneira. E ele é subdimensionado. E ele tem uma estrutura operacional, de pessoas e servidores subdimensionada. Eu, mês passado, participei do Encontro Nacional de Profissionais de PI, que foi no Rio de Janeiro, e que eu tive a oportunidade de conhecer Jorge Ávila, que é o presidente do INPI, e uma repercussão já do encontro recente que Dilma Rousseff teve com Barack Obama nos Estados Unidos, foi o compromisso de Dilma em relação às seguranças dos processos e dos bens intelectuais envolvidos na propriedade intelectual. E uma repercussão dessa foi, imediatamente, Jorge Ávila, o presidente, garantir que provavelmente ainda no curso desse ano, mais tarde no próximo ano, estará dobrando o número de examinadores dos processos patentários.
Isso já traz um certo... Ainda realmente é um trabalho inicial, mas que precisa acompanhar o volume de processos. O crescimento do Brasil é algo já público e notório, e a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento através de uma estrutura operacional do INPI que comporte o volume de processos administrativos. Só a título também de ilustração, ano passado, os Estados Unidos tiveram depositados 30 mil processos de patente. No mesmo ano, o Brasil teve apenas 3 mil processos patentados. Qual é a diferença, por favor? De 30 mil e 3 mil processos. Que é 10% do que Pois é. dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Mas, em compensação, o USPTO, que é o INPI dos Estados Unidos, tem 6 mil servidores. E a gente tem uma realidade aqui de 300, 400, que estão sendo contratados mais 300 para chegar num número que se acha ideal de 700 examinadores. Realmente é muito incipiente. Mas 700 atende a nossa demanda? Atenderia num cenário, digamos, inicial. Por que não atende? Porque o INPI tem um backlog, tem um atraso, tem um volume de processos em atraso para serem examinados que é gigantesco. Então, se a gente não tiver um trabalho de examinadores mais preparados e com uma demanda de tempo maior, com certeza a gente vai ter esse backlog aumentando diariamente. Zirpoli, eu vou chamar o comercial e já a gente volta com o segundo bloco do programa Canal Jurídico. Até mais. Estamos de volta ao programa Canal Jurídico com nosso querido amigo e o advogado Rodrigo Zirpoli. Então, você vinha falando da diferença do Brasil e Estados Unidos. Eu acho, sabe, Zirpoli, que muita coisa anda mal no Brasil por subdimensionamento. É certo que a gente tem carência de recursos, mas também há má administração de contingências. Por exemplo, eu vejo muitos juízes colocarem a culpa do atraso dos processos nos recursos. Tem que diminuir recursos. E eu não concordo. Porque quando você diminui o recurso, você tira a possibilidade de defesa, de uma boa defesa do cidadão. E da fazenda também, por que não? Então, eles sempre colocam a culpa lá. E onde é que está o grande problema do judiciário? É na primeira instância. É o grande problema na primeira instância. Se você for ver num acervo, por exemplo, qualquer vara dessas aí, que tem 5 mil processos, analisado prontamente, ou embargos de declaração, que quando muito corresponde ao quê? A 5% do volume de processos represados numa vara judicial. Se você for ver, desses 5 mil processos que estão pendentes de julgamento, 5% estão com algum tipo de recurso e 95% não tem recurso nenhum. O que há, na verdade, no meu entendimento, é falta de um dimensionamento correto. Poucos juízes e poucos servidores. Aí eles vêm com a história de fazer mutirão. Se reúne, pá, e faz aquele mutirão e dá conta de um monte de processo. Dentro de 2 anos vão ter que fazer mutirão de novo. Mutirão você sabe que não é uma boa ideia. O juiz às vezes pega a causa na hora, não tem identidade com a causa, não tem convívio com a causa e aquela coisa toda. E nem sempre sai um julgamento tão bom quanto seria um juiz que acompanha a causa desde o começo. Tem o princípio, a audiência de instrução. exatamente, o princípio da identidade física, que presidiu a audiência, viu o semblante das partes, tomou algumas impressões. Então, acredito eu que é subdimensionado o Poder Judiciário. Precisava ter mais juiz e mais servidor para atender a demanda que já existe.
na saúde do mesmo jeito, na educação do mesmo jeito. Então, e a gente está vendo o caso claro do INPI. São menos servidores do que seriam necessários para um atendimento adequado, né? Pois é. E a gente ainda, é importante esclarecer que essa política de implementação dos processos virtuais administrativos, ela é extremamente louvável para tornar mais dinâmico, mais célere os processos administrativos no INPI. Os processos de marca, eles atualmente são julgados em 2, 3 anos pelo INPI. Não que o processo acabe nesse período, o processo vai durar enquanto o cliente, a empresa, estiver utilizando, digamos, um sinal distintivo, uma marca, estiver no prazo de proteção do privilégio da patente, o processo ele não se encerra. Mas é importante buscar implementar a inovação nos órgãos administrativos para poder evitar esse tipo de problema. E aí, por exemplo, essa própria política do INPI, do Sistema Eletrônico de Marcas, que vai ser implementado num futuro breve para a patente, com certeza vai tornar mais tranquila a nossa atividade. Para o pessoal que está em casa, por favor, faz a diferenciação de marca e de patente. Marca, por uma definição legal, artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, é o sinal visualmente perceptível, tá? Não compreendido nas proibições legais do artigo 124, que visa assinalar, distinguir determinado produto ou serviço de origem diversa, tá? Semelhante, idêntico ou afim de um outro concorrente. Então, esse seria o conceito, uma definição legal de marca. Patente, não. A gente até se acostuma a escutar, vou patentear a minha marca, vou registrar a minha patente. Não, são dois institutos jurídicos diferentes, mas tutelados pela mesma legislação. Patente, não. Patente, ela é de um invento, ela é de um bem que seja ele o produto em si, o bem já corpóreo em si, ou o processo de criação desse bem. Então, a gente se acostuma, se familiariza muito com inventos, com patentes de medicamentos, mas que são institutos diferentes, tá? E aí eu acho que tentar de forma mais metódica, tentando tornar mais, digamos, mais claro para o nosso telespectador. Marca não, marca está assinalada a um produto ou um serviço. E patente não, patente é de uma invenção, de um produto físico em si. Falando nisso, como é que está o grau de invenção do brasileiro? O brasileiro é criativo, o brasileiro tem inventado bastante, e as invenções daqui muitas vezes não colidem com invenções dos Estados Unidos, ou se o cara for patentear, tiver uma ideia nova, por exemplo, uma invenção, vai patentear, se já existir algo nos Estados Unidos, isso vai ser barrado de alguma forma? Como é que está funcionando isso? Você, para obter, só para entender, voltar um pouquinho o raciocínio, a patente, o instrumento da patente, eu disponibilizo as informações para o Estado, e através das informações que eu disponibilizo, preenchendo determinados requisitos, o Estado, ele me outorga um direito de exclusividade durante um certo período. Para ter esse direito de exclusividade, esse privilégio que é outorgado pelo Estado, eu preciso preencher determinados requisitos legais. E aí um desses requisitos é a novidade, é a originalidade, o ineditismo daquele invento. E esse ineditismo, esse requisito, é em âmbito mundial. Então, se eu tenho uma invenção que esbarra, digamos, que a gente tem um mesmo conceito inventivo nos Estados Unidos, digamos, a gente vai esbarrar, porque esse invento já vai estar no estado da técnica, no estado da arte, como também é conhecido. Então, a gente não vai conseguir preencher os requisitos de patenteabilidade, não vai conseguir obter essa patente. Então, a gente, quando precisa fazer uma patente, é uma etapa prévia que a gente faça uma busca de anterioridades nos principais bancos oficiais de propriedade industrial do mundo. E a gente precisa recorrer ao USPTO, ao Banco de Patentes Europeu, ao Banco Japonês, que são os principais bancos que disponibilizam essas informações, e a gente precisa avaliar, junto com o cliente, porque é um trabalho muito técnico, se determinada invenção ela preenche os requisitos de patenteabilidade, se ela preenche esse requisito específico da novidade, que é muito difícil, é um trabalho extremamente complicado, complexo,
demorado, que a gente precisa realmente demanda muito tempo para a gente fazer isso, mas que é extremamente necessário. Uma vez eu estava rindo aqui, que eu me lembro que uma vez eu fui apresentar uma tese jurídica a uma empresa e quando eu cheguei nessa empresa, algum advogado já tinha proposto a tese, etc. Ah, tudo bem, mas está a minha proposta. E dias depois, quando procurei a empresa de novo, eu disse, olha, doutor, tem um problema muito sério. A gente até gostaria de entrar com você, mas ela trouxe aqui um documento que ela patenteou a tese, viu? Então, só ela pode entrar no Brasil. Eu disse, olha, isso aí é uma demonstração clara que ela não é uma boa advogada. Afinal de contas, imagine, se ela descobrisse uma tese ou tivesse uma ideia e todo mundo do Brasil só pudesse entrar com essa advogada. Quer dizer, uma ideia, uma tese jurídica não é patenteável porque se trata de uma tese que muitas pessoas podem ter e a gente, pelo princípio da livre escolha do profissional, você jamais poderia ter apenas um advogado no Brasil que todo mundo tivesse que se submeter àquele advogado que você não é de sua confiança, não é nada. Mas ainda tem gente que chega a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de argumento falacioso transparece realmente até uma política de concorrência desleal, né? Tentar uma má fé, né? Uma fé, tentar sustentar isso para tentar angariar capital de um determinado cliente é até indelicado na nossa atividade. É triste para a gente que realmente milita sempre com bastante lealdade no mercado. Pois é por isso que às vezes é necessário, sem dúvida, a atuação do Conselho de Ética e Disciplina para evitar coisas como essa, né, Zirpoli? Porque são verdadeiros absurdos que acontecem de vez em quando. Mas me diz uma coisa, Zirpoli, e às vezes eu imagino, olha, eu outro dia estava pesquisando sobre nomenclatura comum do Mercosul, NCM. Você conhece, não? Já ouviu falar? Foi um determinado cliente que pediu ajuda para preenchimento da nota fiscal eletrônica e a gente tentou ajudar. Eu também não tinha conhecimento, mas na qualidade de advogado ele me pediu essa ajuda. E a nota fiscal eletrônica, você tem que preencher o código do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então é o seguinte, é uma lista com 8 mil, ou 9 mil, ou 10 mil itens que você tem que escolher. Então, todos os produtos, em tese, estão naquela lista. E se não estiverem? Entendesse? E se não estiverem? Aí, normalmente tem assim, não especificado. Agora, eu vi até, aí depois fui pesquisar na internet, e o que eu vi foi o seguinte, algumas dúvidas, que no YouTube hoje em dia, se você colocar qualquer coisa no YouTube, você tem resposta, porque tem gente que grava. E teve um determinado contador que estava dando uma aula sobre NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Ele disse o seguinte, que um determinado fabricante de peças de avião queria vender a peça e queria saber qual era o correto código que ele devia colocar. E ele achou 16 opções que se encaixariam perfeitamente na definição da peça que ele estaria vendendo. E aí a recomendação do contador foi o seguinte, olha, como você não tem certeza, faça uma consulta à Receita Federal, para que a Receita Federal indique expressamente qual é o código do NCM aplicável àquele produto. Para você, se você tiver alguma ação fiscal amanhã, você vai dizer, olha, eu fiz, mas tem uma consulta que foi a Receita que mandou colocar. E aí eu vou lhe perguntar, quantas coisas desse tipo não devem acontecer na propriedade industrial, sabe? Você tem um produto que às vezes não é exatamente idêntico, mas tem 16 produtos muito similares, quase idênticos, com cabelinho de sapo apenas de diferenciação. E aí, será que é uma cópia? Será que é uma ilegalidade? Será que é um produto novo? Será que é algo novo? Será que é um aperfeiçoamento da técnica? Você deve se deparar sempre com esse tipo de problema, né, Zirpoli? Com certeza. No campo das marcas, a gente vivencia isso de forma mais habitual. Por quê? Porque nos processos administrativos no INPI, marcários, quando preenchemos o processo eletrônico, o formulário eletrônico do processo administrativo,
nós precisamos apontar, através de uma correlação entre o objeto social de determinada empresa e as classes do INPI, exatamente as atividades que são desempenhadas pelo titular, pela empresa, pelo cliente da gente. E a gente tem num rol de classes, 34 classes de produtos e dá 35 a 45 de serviços. E esse rol, ele é taxativo. Não significa que ele vai abarcar todas as atividades e todos os produtos existentes no mercado. E aí a gente se depara com semelhantes, tem que apontar semelhantes e esclarecer em uma petição autônoma que são, na verdade, não se trata daquele, bem aquele, mas na verdade é outro. E esse clamor, essa dificuldade nossa acabou originando um clamor dos advogados militantes na área de IPI e hoje existe já uma própria implementação de uma melhoria do sistema eletrônico virtual do INPI, de tentar modificar e tornar isso subjetivo. O próprio advogado vai se responsabilizar por fazer essa correlação entre o objeto social e essas atividades que estão na classificação internacional de produtos e serviços. Então, a gente vivencia muito realmente essa situação. Vamos colocar outra situação que eu acho que é bem interessante. Vamos supor que eu sempre vou lá em Caruaru e vou ocasionalmente naquele centro da moda, polo de confecções, que é comercialmente muito forte lá em Caruaru. Vamos supor que alguma daquelas lojas venha se destacando bastante nas marcas. E aí fez um produto, o produto está vendendo, fez comercial televisão, fez comercial assim, assado e daqui a pouco está até às vezes nacionalmente bem conhecida essa marca e vendendo bastante. Mas aí se trata de um cara que é um cara prático, que é lá do interior, que sabe comprar e vender, que é um bom comerciante, mas não se atinou a essa questão da marca. Aí alguém mais espertinho disse, rapaz, sabe uma coisa, vamos dar uma olhada se esse cara que está vendendo tanto, que a marca dele está pegando pesado. Eu sei até de uma história mais ou menos desse jeito, não vou falar aqui porque não vem ao caso dizer o nome. Vamos lá registrar. Aí vai, quando olha, o cara deu a bobeira de não ter registrado. E aí vai um sujeito na má fé mesmo, já faz isso na má fé. E registra o nome da empresa dele e quer pegar aquele fundo de comércio dele, aquela propriedade imaterial que ele construiu, para tentar dizer o cara, fique com o seu comércio, agora a sua marca é minha, e aí vai tentar vender a marca que o cara botou tanto dinheiro, tanto empenho, tanto esforço, tanto suor em cima daquela, investiu muito dinheiro mesmo em televisão e tudo. Isso acontece, tem visto demais. Acontece demais. E na má fé mesmo, o cara já vai na má fé, né? Aí a prova da má fé é mais difícil. A gente precisa ter realmente algum instrumento de prova, algum meio de prova. Que mas deve ter alguma pessoa que já faz isso na má fé. Mas com certeza. E a gente tem, se for na esfera administrativa, de se pleitear e se descobrir, ainda em tramitação o processo, a gente ainda pode tentar sustentar uma exceção ao regime atributivo de direito, ao direito de anterioridade, que é o direito de precedência de boa-fé, que é uma exceção à regra, porque, na verdade, quem deposita primeiro o processo vai ter prioridade no seu registro, mas existe uma exceção a isso, que é aquele que utiliza há mais de 6 meses de boa-fé determinada marca. Só que aí é o seguinte, o cara lá de Caruaru, há 10 anos ele imprime a nota fiscal dele naquela marca. Pois é, aí... Né? A notinha fiscal dele mesmo já vem com aquela marca, com aquele nome. Aí a gente precisa pegar essas notas fiscais, que são provas documentais, e mostrar ao INPI, olha... Que há 10 anos já utilizava. Há 10 anos ele vem utilizando essa marca. E o outro abriu agora. E o outro não vai ter esse tipo de instrumento, desse meio de prova para demonstrar ao INPI. E o tribunal diz o quê? Mas isso é isso que eu ia chegar. Isso na esfera administrativa do INPI. Só que isso pode ser argumentado até um determinado período. Que até o registro, esse direito de precedência é ao registro. Depois que se consegue o registro, é muito difícil conseguir reverter essa situação. O Poder Judiciário... E outra, se ele não tem nada no INPI, ele muitas vezes não vai nem ter como opor
Ele não vai ter nem conhecimento que está rolando algum processo no INPI, né? Às vezes a gente tem conhecimento porque a parte de má-fé, digamos assim, ele acaba notificando extrajudicialmente, acaba mandando um e-mail, fazendo algum tipo de comentário que se chega, obviamente, ao conhecimento do nosso cliente, do determinado cliente, determinada pessoa, que acaba a gente tomando conhecimento dessa situação, ou às vezes até uma ameaça, algum tipo de coisa que a gente acaba tomando conhecimento e agindo na esfera administrativa. Na esfera, o Poder Judiciário, obviamente, pela inafastabilidade da jurisdição, está aí para isso. E a gente, obviamente, pode recorrer ao Poder Judiciário, mas esse direito precedencial é o registro. Se a gente não conseguir argumentar isso até o momento do exame do processo administrativo... E nos tribunais, já pegou algum caso prático desse? Como é que foi a posição? Deixa para responder depois aqui do comercial, que a gente já vai chamar o terceiro bloco. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Canal Jurídico. E aí, Zirpoli? Tribunal, você já viu alguma coisa? Paulo, é muito difícil levar essa tese, aplicar o direito de precedente de boa-fé realmente na esfera já judicial, depois que passa o momento de concessão do registro dessa pessoa de má-fé. Eu, particularmente, nunca tive nenhum processo nesse momento, nessa fase, de chegar nesse... E são muitos os casos, olha, eu vou cantar... duas músicas. Eu sou o morango aqui do Nordeste, aquela moranguinho do Nordeste. Dizem que foi um presidiário, um ex-presidiário que fez e que um cara o viu e registrou e ele tem provas e etc. Eu não sei como é que tá esse rolo. E agora essa aqui me tá cantando, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Acompanhei realmente as notícias envolvendo os direitos autorais da música, dessa pretensa música de titularidade de Michel Teló. Realmente eu não conheço o processo judicial, nem conheço a fundo os argumentos levantados por essa titular, por essa autora da música. Eu escutei realmente, li que ela escreveu a letra, fez a dancinha, inclusive, mas a famosa dança, né, que inclusive repercute em todos os jogos de futebol que está dançando. Rapaz, olha, esse negócio de você falar, você ter suas ideias e não registrar, é uma coisa muito difícil. Vou contar uma história aqui para você, que serve para você que está em casa aí. Uma candidata a ser advogada do meu escritório, eu conheci, ela foi casada com um parente meu e se apresentou como candidata a ser advogada do meu escritório. E eu fiz a entrevista com ela, não gostei tanto, mas ouvi, etc., recebi o currículo dela, etc. Muito bem. No outro dia, veio uma outra advogada morena e disse, olha, vocês estão contratando, A advogada, eu disse, estamos com uma vaga. Se eu queria oferecer meu currículo aqui. Aí eu sentei, conversei com ela, etc. Disse, tudo bem, agora eu não falei para quase ninguém que a gente estava com essa vaga aberta. Como é que você soube? Ela disse, foi fulana que me disse. Você é amiga de fulana? Não, eu soube através dela ontem. E depois eu procurei saber da história direitinho. O que aconteceu foi o seguinte, essa primeira candidata que teve no escritório, quando saiu foi para o Bode, um barzinho, perto inclusive do escritório, com alguns amigos. E um dos amigos perguntou, e aí, tá trabalhando? Ela disse, não, trabalhando eu não estou não, mas já estou quase empregada no escritório de Perazzo. Acabei de sair de lá para fazer uma entrevista. Fiz uma entrevista lá. E ela falou isso para um amigo que ela viu na mesa do bar do Bode. E tinha uma amiga desse amigo que estava lá e ficou com os olhos assim, ó, em cima. E essa amiga descobriu que eu estava fazendo um processo de seleção. Foi na internet, pegou o endereço do escritório e veio bater aqui. Quer dizer, você veja, ela falou inocentemente para um amigo e uma amiga do amigo escutou.
E outra, a segunda candidata acabou, eu não contratei ela, mas se apresentou em vários aspectos de uma forma muito melhor que a primeira. Então, para você ver como falar, às vezes, como o peixe morre pela boca, né? Não é, Zirpoli? Paulo. Tantas histórias acontecem desse jeito. Você fala suas ideias para alguém, daqui a pouco suas ideias estão acontecendo e você vê elas passando na sua frente e não foi você que fez, só porque você falou. Eu que não sou da sua área, vejo, imagino você, as histórias que você não escuta, né? É esse trabalho que eu disse um pouco antes de formiguinha que a gente tem que fazer, esse trabalho de conscientização do cliente, da empresa, dizendo, olha, rapaz, você criou determinada marca, você criou um determinado processo, um determinado invento, ou você criou uma obra literária, artística, cultural, você precisa exercer esse liame de propriedade. E se você só vai conseguir exercer a propriedade sobre esses bens intelectuais com o respectivo registro. Direito autoral a gente tem uma proteção um pouco sui generis, porque já nasce com a criação e com o momento que eu fixo minha ideia num determinado meio tangível, eu já vou gozar de proteção, diferentemente de marca patente, que eu preciso do processo, mas mesmo assim o registro, a gente, no nosso cotidiano, percebe que ele é indispensável, porque ele faz prova, ele faz uma prova, na verdade, uma presunção relativa, mas de anterioridade e titularidade. Então, é importante que se faça, primeiro, para você estabelecer essa relação de propriedade com os seus bens intelectuais, que são criados de forma árdua, com investimentos pesados, maciços, e que eles precisam, obviamente, da proteção jurídica devida, adequada, por meio dos processos, sejam eles no INPI, sejam na Biblioteca Nacional, para, obviamente, estabelecer essa relação de propriedade entre a pessoa e o bem. É como eu costumo dizer, trazendo para uma analogia de um determinado imóvel que é adquirido por uma pessoa e que o imóvel está lá, obviamente, um terreno, e que ele não tem muros. Você não faz a proteção desse imóvel para evitar a invasão. Você não constrói os muros, as paredes, você não faz isso. É a mesma situação dos bens incorpóreos, dos bens imateriais, que são os ativos intangíveis, que são os mais importantes das empresas, porque todos os outros, eles se depreciam. As marcas e patentes e os direitos autorais não. Com o passar do tempo, eles se valorizam. Ô Zirpoli, quantas empresas abertas no Brasil a gente deve ter? 10, 15 milhões de empresas abertas? Acredito mais ou menos que seja isso. Você tem ideia de quantas empresas têm a sua marca registrada? Isso é um levantamento extremamente interessante de ser feito. Eu posso vamos chutar aqui que eu acredito que 5% ou menos disso foram registradas, foram depositadas no INPI. Tudo bem que a natalidade e a mortalidade de empresas no Brasil é uma coisa assim, sabe? Você abre uma empresa com 6 meses, fecha e etc. Fecha então, de fato e não fecha de direito, né? Fica aberta. Tem as pendências fiscais. Só que aí é o tipo da coisa, tem algumas que já devem estar, muitas que já devem ter mais de 10 anos, devem ter uma marca já conhecida na sua localidade ou no seu estado, às vezes no Brasil, e não tiveram esse cuidado de registrar, não é? Então deve ser E vocês, advogados de propriedade intelectual, é feito algum trabalho? É difícil porque o Estatuto da OAB não permite que a gente faça, digamos assim, ofereça os serviços. Os clientes é que tem que nos procurar. Mas às vezes deve dar uma sensação assim, um pouco de impotência, porque você tem que pelo menos alertar, conscientizar as pessoas da necessidade de registrar suas marcas, não é? Essa política realmente é muito delicada para a atividade da gente. A gente tem um agravante que é peculiar nosso da atividade da gente, é que existe outros profissionais que podem militar perante o INPI, que é, por exemplo, um agente de propriedade industrial. Despachante, né? Que faz uma prova no INPI, uma prova fácil, e acaba tendo condições, tendo competência para agir no INPI, em representação às pessoas. E essas pessoas, eles não se submetem ao estatuto de ética que a gente se submete.
A política desse pessoal é extremamente agressiva, é extremamente desleal. E a gente sofre muito com isso, com os nossos clientes que são cotidianamente, diariamente assediados por esse tipo de pessoal. E é uma política agressiva, desleal, que chega dizendo, rapaz, olha, eu consultei aqui, chegou um cliente para mim... Não, eles podem fazer publicidade, podem fazer propaganda, podem fazer tudo. Não há nenhum tipo de limitação. E o advogado, ou você é procurado, ou você não pode fazer absolutamente nada. E a política é agressiva. Eles dizem, rapaz, eu fui aqui, eu recebi um contato de um agente que estava querendo registrando uma marca de um cliente e viu que você, no caso o meu cliente, tem anterioridade. Você, rapaz, eu já registrei o seu processo está sendo acompanhado semanalmente quando sai a RPI, a Revista de Propriedade Industrial, que é o diário oficial do INPI. E pode ficar absolutamente tranquilo em relação a isso. Mas esse tipo de política agressiva... É uma concorrência desleal demais. É desleal. Zípoli, a gente tem alguns segundos mais, eu só queria que você fizesse suas considerações finais. Amigo, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, falando mais de propriedade intelectual, falando um pouco de direito empresarial, agradecer a toda a sua equipe, realmente, que é bastante atenciosa. E eu gostaria até de me convidar para próximos programas. Não precisa convidar não, porque você é eterno convidado do programa. Porque realmente é muito agradável, eu fico realmente muito satisfeito de estar podendo falar sobre PI e direito empresarial com você. Zípoli, foi um prazer e você é um eterno convidado. Meus caros amigos, foi um prazer estar com vocês em casa e até o próximo programa Canal Jurídico. Um abraço e até lá.